Muitas vezes ficar calado pode ser bastante desafiador, porém, manter-se calado para não causar conflitos ajuda a construir relacionamentos mais fortes e saudáveis, além de contribuir para a resolução de problemas. E o que costuma atrapalhar a nossa vida é o pré-julgamento de determinadas situações e conflitos. Em uma determinada residência, tinha acabado de jantar o pai, a mãe e os 3 filhos. A mãe retirou a louça, os filhos mais velhos se retiraram e o filho mais moço ficou por ali. O pai, que já havia tomado um copo de vinho no jantar, tomou mais 2 ou 3 copos de vinho e se embebedou. Como estava com calor, tirou toda a roupa e começou a cantarolar e dançar pela casa. O filho mais moço começou a rir e chamou os 2 irmãos para ver a nudez do pai também. Então os 2 irmãos pegaram uma capa que estava por ali e, desviando o olhar para não ver a nudez do pai, cobriram-no com a capa. No outro dia, quando aquele pai acordou, soube o que tinha acontecido. Ficou muito irritado com o filho mais novo e o amaldiçoou. E abençoou os 2 filhos que haviam cobrido a sua nudez. Esta é uma história bíblica que a gente encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20 ao 26. E essa história aconteceu com Noé e os seus 3 filhos. Na época de hoje não se dá muita atenção quando um pai amaldiçoa um filho, mas naquela época a maldição era uma coisa muito séria. A Bíblia não nos fornece a informação de quem foi que contou a Noé o que tinha acontecido. Está escrito lá no capítulo 24, despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Aqui não fala quem foi que contou a Noé, mas alguém deve ter contado do fato acontecido. E qual seria a atitude correta a fazer aqui? Eu penso que aquela mãe poderia ter chamado aquele filho e poderia ter conversado com ele. Você achou legal a sua atitude? E se fosse com você? Por outro lado, o pré-julgamento costuma nos impedir de ter empatia pelas outras pessoas. Empatia é a capacidade de você sentir o que a outra pessoa sente caso você estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, é a capacidade de você se colocar no lugar da outra pessoa para poder entender a outra pessoa. É muito comum ver pessoas falando mal umas das outras. Geralmente são pessoas inseguras e frustradas. Por isso sentem necessidade de inferiorizar os outros para se sentirem melhor com elas mesmas. Geralmente são pessoas que focam apenas nas suas limitações e não no seu real potencial. Uma boa estratégia é falar bem das outras pessoas e cada vez que ela apontar um defeito, você aponta uma qualidade, mostrando o lado positivo da vida das pessoas. Lá no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 20, diz: sem lenha a fogueira se apaga e sem caluniador mora a contenda. Então, cada vez que alguém vier me contar de algum problema, de alguma briga, eu já devo pensar o que eu devo dizer para que as minhas palavras não sejam lenha nessa fogueira. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus disse: mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. E quando é com a gente a necessidade de falar mal de alguém, é muito importante não levar muito a sério os nossos pensamentos quando a gente se sente irritado. Somente desta maneira a gente não será enganado pelos nossos impulsos. E pensando antes de falar vai ajudar até a preservar a nossa reputação. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, não sejamos aquela pessoa que opina sem necessidade, que critica, que julga, que fala mal do outro. Ao fazer isso, a gente demonstra descontrole. Ocupemos o nosso tempo com pensamentos construtivos e alegres. Vamos tomar cuidado para não expor os nossos problemas a pessoas que não têm capacidade para resolver. Falar demais é tão prejudicial para quem fala como para quem escuta. E cada vez que a gente tem um problema que dá vontade de sair contando por ali, que tal dobrar os joelhos e falar com Deus? Deus escuta, Deus acalma, Deus é capaz de trazer calmaria para o nosso coração e para a nossa alma. E quando eu falo de Deus, eu estou falando de Jesus, porque para mim Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e quer ser o Senhor da sua vida também. Tem um lugar para Ele aí? Quero agradecer o Espírito Santo por mais esta palavra e que Ele abençoe a minha família e a sua família também.